Bem, pessoal, aproveitando ainda aquele slide que nós fechamos o vídeo anterior, falando de conjunto das partes, Tiago, existe uma maneira de calcular o número de subconjuntos, logo, o número de elementos do conjunto das partes de um determinado conjunto? Sim, pessoal. Número de subconjuntos é a mesma coisa que encontrar número de elementos do conjunto das partes. Pronto. Muito bom. Tá aqui. Se a questão pergunta, eu estou agora discutindo em cima do exemplo A, tá certo? A leitura. Esse subconjunto está contido nesse conjunto? Sim. Esse conjunto está contido nesse conjunto? Sim. Esse subconjunto. Esse subconjunto está contido? Sim. Então, relação de pertinência sem nenhum problema. Se a questão perguntar o número de subconjuntos, 8, é a mesma coisa de perguntar o número de elementos do conjunto das partes. Então, se ele perguntar o número de elementos, 8. Tem como calcular? Tem. Como é que eu faço para calcular? O número de subconjuntos é dado por 2 elevado a n, onde esse n, na realidade, número de elementos. Número de elementos. Pronto. Acabou. Então, Tiago, quer dizer que o conjunto original com 3 elementos, na hora que você começa a construir subconjuntos, quer descobrir quantos você vai ter? Basta calcular 2 elevado a n. Então, nesse caso, ó, nesse exemplo, você vai trabalhar com 2 a terceira, ou seja, 8 subconjuntos. 8. Então, 2 a terceira são 8 subconjuntos. Ou seja, o conjunto das partes vai ser um conjunto com 8 elementos. Cada elemento um subconjunto. Beleza? 2 elevado a n, não esquece. Então, 2 elevado a n, n número de elementos. Posso passar? Posso, tá aqui o exemplo. Nesse caso, ó, esse conjunto, se você quiser saber quantos subconjuntos você consegue criar a partir dele, então 2 ao quadrado são 4 subconjuntos. Pronto. 4 subconjuntos. Beleza, beleza, beleza? Pronto. E assim por diante. Esse 2, opa, esse 3 e esse 2, ó, representa o n, que é o número de elementos. Agora, vamos discutir sobre as operações. Agora o negócio vai ficar bom mesmo, agora vai ficar excelente, muito bom. Olha só o slide, pessoal, que eu coloquei no quadro. E vamos discutir e conversar sobre ele. Reunião ou união de conjuntos. Dados 2 conjuntos A e B, chama-se reunião. Vamos fazer zoado, tá calmo demais esse negócio, vamos fazer zoado. Eu sei que você já está aí naquele ritmo, já estudou hoje outras disciplinas, mas vamos nos ligar na questão, na situação, pensar, porque tem que sair e a matemática não pode ser mais tratada como problema. Então vamos lá. Reunião ou união de 2 conjuntos. Dados 2 conjuntos A e B, chama-se reunião ou união de A e B, o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou pertencem a B. Lembra? Lá atrás eu falei sobre o ou como união. Então, o A ou B já sabe que representa
a união. Ok. A ou B é igual a X, que pertence a A ou pertence a B. Quando você trabalha com esse ou, vale lembrar que nós estamos falando dos elementos que de fato são elementos apenas de A, que é toda essa parte que eu estou grifando. Pronto. Pega também toda essa região dos elementos que eu tenho apenas de B. Até agora o que eu grifei é apenas A, apenas B. E eu ainda tenho um último caso. Apenas A serve apenas B, mas também me interessa quem faz parte da interseção. Tiago, mas a interseção não é o I? Sim. Mas a união não é o OU? Pessoal, quando você faz uma declaração, essa parte com certeza no curso de raciocínio lógico você já viu. Quando você faz uma declaração usando o OU, você tem liberdade para criar 3 cenários favoráveis. Praia ou cinema? Apenas praia? Apenas cinema? Ou os dois ao mesmo tempo? Então, quando você faz uma promessa usando o OU, nada impede que o I também aconteça. Então, se eu quero um documento carimbado ou assinado, ele pode chegar apenas carimbado, apenas assinado ou com os dois. Você tem essa liberdade, certo? Muito bom. Então, vamos lá. O OU dá a liberdade de acontecer o I. Atenção para as conclusões. Quando você monta A ou B, ou A união B, o resultado é o mesmo de B união A. Não existe nenhum problema com relação a essa permuta. O A união com vazio, ou seja, você está juntando o conjunto A com vazio que não traz nenhum elemento. O resultado, o próprio conjunto A. Se você unir A com ele mesmo, você continua com o conjunto A, já que você não repete elementos. A união B, união C. No final das contas, você está juntando os 3 conjuntos. Então, eu posso separar dizendo que é A união B com C. Número de elementos da união. O número de elementos da união é, na realidade, o número de elementos de A com o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção. Mas por quê? Vou colocar aqui um exemplo bem pequenininho, tá? Só para ficar fácil de você enxergar. A e B. Pronto. A, B. Quando você faz número de elementos de A união B e pega número de elementos de A, você está pegando toda essa região aqui, ó. Número de elementos de A. Ó. Essa primeira parte, vermelho. Quando você vai para o número de elementos de B, você pega toda essa região. Elementos de B. Aqui, ó. Certo? Só que se você observar, os elementos apenas de A foram contados uma vez, os elementos apenas de B foram contados apenas uma vez. Essa parte do meio, que é a interseção, foi contada o quê? 2 vezes. Então, se você observar, eu tanto tenho um riscozinho vermelho como verde. Então, essa parte do meio, que é a interseção, foi contada 2 vezes, porque ela existe no A e ela existe no B. Então, para não ter nenhum problema, eu vou subtrair. Mas, Thiago, eu acho que eu já vi isso. Viu? Lá em análise combinatória, você tem exatamente esse mesmo raciocínio. Em análise combinatória, você tem esse mesmo raciocínio. Certo? Pronto. Aliás, né, não em análise combinatória, em probabilidade principalmente, né? Em probabilidade você tem esse cenário, que pode aparecer também em análise combinatória, que é juntar o A, juntar o B e subtrair a interseção. Ok? Vamos a alguns exemplos. Se o X pertence à união B, o que é que eu posso dizer? Pessoal, se o X pertence à união, esse X pode ser elemento de A
e não ser elemento de B. Ele pode não ser elemento de A, mas ser elemento de B, ou ser elemento dos dois, que é a interseção. Como assim, Thiago? Nada melhor do que o diagrama para você ver. Um diagrama para o primeiro caso, um diagrama para o segundo exemplo e um diagrama para o terceiro exemplo. Pronto. A, B, e A e B. Vamos. X pertence a A e não pertence a B. Pronto. O X está aqui, ó. Essa é a região de quem pertence a A e não pertence a B, ó. Tira de B. Mas, Thiago, eu estou dizendo apenas que o X pertence à união. E pertence àquele, ó. Mas também pode acontecer do X pertencer a B e não pertencer a A? Pode, está aqui, ó, o X. Esse caso. Como também pode acontecer do X pertencer aos dois? Pode, está aqui, ó. O X pertence à interseção. Apenas a A, apenas a B e pertence aos dois. Ou seja, o X pode ser, já que ele pertence à união, elemento apenas de A, elemento apenas de B, ou elemento de A e também elemento de B. Por isso, fica na interseção. Continuando. Alguns exemplos da união. AB, união com CD, está aqui o conjunto. AB, união com ABCD, como AB já existe, só repete o próprio conjunto, não aumenta. A união de AB com o vazio, o próprio conjunto AB. Muito bom. Interseção de conjuntos. Dados dois conjuntos A e B, chama-se interseção de A e B, o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e B. Em símbolos, como é que eu fico? A interseção B é a região que pertence a A e também pertence a B. Estou falando apenas dessa região aqui, ó. Essa região, pronto. Vamos lá? O I, ó. O I representa a interseção. Pronto. Aí ele diz aqui, interseção. Algumas conclusões. A interseção B é a mesma coisa de B interseção A. Essa permuta ela é permitida, tá? Você vai ver que só existe, no caso, uma operação nesse primeiro momento que não permite essa troca, que é a diferença. Mas daqui a pouco eu falo sobre ela. O A interseção com o vazio. Pessoal, eu vou pegar os elementos de A e vou tentar encontrar uma interseção com o vazio. Vai dar o vazio. Não vai ter nenhum elemento em comum. A interseção com o próprio A. Dá o conjunto A. Agora, cuidado. A interseção com B, depois interseção com C. É a mesma coisa de A interseção com a interseção de B e C. Tá bom? Próximo slide. Alguns exemplos de interseção. Aqui. ABC, interseção com BCD. Os elementos que eu tenho nos dois ao mesmo tempo. B e C. Então, apague isso aqui. Interseção apenas B e C. Pronto, B e C. AB interseção com CD, nenhum elemento em comum, portanto, o vazio. Quando isso acontece, estamos diante de conjuntos, nós chamamos de conjuntos disjuntos. E o que são conjuntos disjuntos? São conjuntos sem nenhum elemento sequer na interseção. Não tem interseção entre dois elementos. Beleza? E aqui embaixo ele reforça. Quando A e B, vazio, então A e B são denominados conjuntos disjuntos. Muito bem. Diferença de conjuntos. Dados dois conjuntos A e B, chama-se diferença entre A e B, o conjunto formado pelos elementos A e não pertencentes a quem? A B. Em símbolos.
A menos B é igual a x pertencente a A e x não pertencente a B. É só você imaginar que você tem um conjunto A e está subtraindo, ou seja, você está excluindo, está retirando B. Deu certo? Então, A menos B pega tudo que é de A e saca o conjunto B. Tá certo? Quem vai embora? Apenas a interseção. Se você olhar para o diagrama, você consegue enxergar isso muito bem. O conjunto A, ele estava completinho aqui, ó. O A estava todo completinho aqui, ó. Pronto. Tá aí, ó. Esse é o conjunto A. Quando você faz A menos B, que é a diferença entre os dois, ó, A menos B, o que que sobra, Thiago? Ele está dizendo que vai pegar o conjunto A como referência e vai tirar todo o conjunto B. Se você for realmente tirar o conjunto B, acompanha aqui o meu raciocínio. Tire o B. O B está saindo, eu estou sacando o B. Então, tudo que é B vai. Tudo que é B vai. Esse aqui é o B, pode tirar. Tira o conjunto B. Então, pronto, está aqui, ó. Vou tirar o conjunto B, estou tirando o conjunto B. Agora, eu tenho a certeza que você vai enxergar. Tiramos quem? O B. Cadê o B? Não existe mais. Pronto. Beleza? Beleza. Ok. Tá aí, pessoal. Agora você pode visualizar com segurança A menos B. O que sobra? Essa região. Pronto. Beleza? Tiago, em outras palavras, eu posso ler A menos B como os elementos que são apenas elementos de A? Pode. São os elementos que são de A que não são elementos de B. Porque os que são elementos de A e também elementos de B já foram retirados. Então tá aqui, ó. X pertence a A e não pertence a B. Exemplos de diferença de conjuntos. Aqui, ó. Vamos agora observar. O conjunto A, B, C, menos, então, desse conjunto, vamos lá. Você vai tirar o B, você vai tirar o C, vai tirar o D, mas não existe, vai tirar o E, não existe. Então, o que sobra? O A. Que se eu fizer diagrama, fica também bem simples de você enxergar, ó. A, que é o primeiro, e B, o segundo, tá? A interseção, deixa eu apagar aqui. Os elementos que estão em A, que também estão em B. B, então na interseção, e C na interseção. B e C. O A, conjunto A, o D e o E. Pronto. Conferindo. A, B, C, B, C, D, E. B, C, D, E. Muito bom. Muito bom. E agora, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o conjunto A todo e vai tirar o B. Então, na hora que você começa a tirar o B, ó, tira o B. O B é isso aqui tudo, ó. Tira o B. Tira o B. Tira o B. Tirei. Quando você elimina, apaga o B, o que é que sobra? Apenas o elemento A. Tá aqui, ó. Apenas o elemento A. Nesse caso, AB menos ABCDE. Se você observar, eu vou tirar desse conjunto original o A, então sai. Vou tirar o B, sai. Nenhum elemento sobra, então vazio. Muito bom. Agora, antes de continuar, eu queria chamar a atenção de vocês. Só, existe uma grande diferença. Pronto. Atenção aqui. Existe uma grande diferença entre A menos B
e B menos A. A diferença ela não pode acontecer a permutação que vinha acontecendo na união e na interseção. Não pode. Por quê, Thiago? Porque quando eu falo de A menos B, eu estou falando dessa região aqui, ó, A, B. E aqui, ó, 2. A, B. Aqui. A menos B. A menos B é essa região. Conjunto A, tirando o conjunto B. Então, o que sobra é essa parte vermelha. Que é justamente esse desenho que está aqui em cima, ó. Quando eu faço B menos A, é o conjunto B, tiro o conjunto A. Então, o que sobra, o que me interessa, é o outro lado. Então, é esse lado aqui, ó, que me interessa. Pronto, é o que eu realmente quero, ó. Isso aqui. Pronto. Acabou. E assim fica clara a diferença entre A menos B e de B menos A. Pronto. A menos B e B menos A. Muito bom. Agora vamos falar do complementar de B em relação a A. Essa parte ela é muito bacana, então eu vou tentar explicar devagar para todo mundo entender e não ter problema. Eu já estou me preparando para começar as questões, ó. Mostrei o exemplo, aí faço a diferença e já começo a resolver as questões, já fechando a teoria. Certo? Vamos lá. Complementar de B em relação a A. Dado dois conjuntos A e B, tais que B está contido em A. Primeira exigência. Eu só posso completar o B para chegar no A se o B for parte de A. Então, o B precisa ser subconjunto de A. Isso mesmo, pessoal. A leitura é complementar de B em relação a A, quer dizer, vamos completar o B para transformá-lo em A. Então, eu só posso chegar lá se o B já for parte de A, tá certo? O B tem que ser parcela de A, tem que ser subconjunto de A. Chama-se complementar de B em relação a A, o conjunto A menos B, ou seja, que falta a B para chegar em A. Isso é, os elementos do conjunto A que ainda não são elementos do conjunto B. O símbolo complementar de B em relação a A. Beleza? Indicamos o complementar de B em relação a A. Então, você já sabe que quando você olha para essa representação simbólica, complementar de B em relação a A, na realidade, você tem que entender que você tem A menos B, certo? O que eu estou colocando aqui embaixo aparece no finalzinho do slide. Eu porque estou apressado, acabo falando logo. Nós temos que complementar de B em relação a A só está definido quando o B for subconjunto de A. Daí tiramos complementar de B em relação a A, vai ser o A menos o B. Ou seja, o B precisa estar contido em A. Beleza? Então, você vai completar o A, aliás, vai completar o B para chegar no A, tá certo? Beleza, então é só pegar o A menos B. Vamos colocar alguns exemplos. Ó, aqui. Perfeito. Se você tem alguma dúvida de complementar, olha o exemplo que eu vou montar. Com esse exemplo você não vai ter mais nenhum problema. Escuta o que eu estou dizendo, nenhum problema você vai ter. Ó, veja aqui. Desenho. O B faz parte de A. O que eu entendo, Thiago, como complemento de B em relação a A? Você entende como os elementos de A que não são elementos de B. Ou seja, o que me interessa, a região de A que não é região de B. A parte cinza. Eu peguei o A e tirei o B. Ou seja,
Quando você olha para essa estrutura, você está se perguntando o que é que você deve fazer com o B para transformá-lo em A. Então, eu vou abastecer o B para chegar em A. Exemplos. Se o A for esse conjunto e B esse aqui, quem é o complementar de B em relação a A? Observe que o seu B já tem, então não precisa. E ele já tem, não precisa. O L já tem, não precisa. Então, se você pega o A, que é o conjunto maior, e tira o B, o que está faltando? A e B. Então, o complemento do meu conjunto menor para se transformar no conjunto maior vai ser A e B. Pronto. A, B, C e D. E o B? Tiago, o conjunto A tem como subconjunto vazio? Tem. Então, o que é que eu preciso fazer com o vazio para transformá-lo no conjunto A? Vamos, vai ter que incluir o A, vai ter que incluir o B, o C e o D. Então, nesse caso, são 4 elementos. Beleza, pessoal? Então, tá aí o que você vai enxergar. Pronto. Fechamos assim a parte de complementar, para não ficar corrido. Eu explico a diferença simétrica e já começo a fazer as questões no próximo vídeo. Então, fechamos a parte teórica no comecinho, 2 minutinhos eu fecho, e começamos a parte de exercício e resolver as questões de vários concursos, FCC, ESAF, SESC Gran Rio, tudo que você pode imaginar na parte de conjuntos. Forte abraço, tudo de bom e nos encontramos daqui a pouco. Até mais!